Você tem 24 horas. Eu também tenho, beleza. Mas a questão é, para onde elas estão indo e por que estão indo para onde estão indo? Eita, fala potência! Programa Rico no ar, trazendo hoje belíssimas reflexões, insights, provocações e informações sobre uma moeda que, uma vez investida, ela não tem retorno nas mesmas vias. Conhecida popularmente como o tempo, uma das moedas mais justas que existem em todo o mundo e uma das situações de distribuição mais justas que a humanidade pode ter. De fato, nós não conhecemos nenhuma outra renda, nenhum outro cenário nenhum outro elemento ou ferramenta de distribuição tão justa quanto o tempo. Você concorda comigo? Faz sentido para você? Nós estamos afirmando e temos uma base literária bastante profunda que justifica essa nossa crença. Eu acredito, de fato, que não há uma distribuição mais justa do que o tempo. Agora, a questão realmente é: por que algumas pessoas vivem quase que em um estado de doença quando o assunto é tempo por não tê-lo? Segundo elas, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para essas coisas, não tenho tempo para estas coisas, para aquelas coisas, não tenho tempo, enfim. Existem uma quantidade de pessoas grande que se apegam a esta crença e, de fato, isso vai acontecer na sua vida se você também acredita nesta situação. Porque é uma questão, já dizem as frases feitas, de prioridades. Se você der prioridades, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo e tal, e essa coisa toda. O fato é que no mundo da teoria, a gestão do tempo parece ser fácil e era para ser. Mas na prática, no dia a dia, há um desperdício significativo do tempo na vida de algumas pessoas, muito mais do que de outras, e aí estas pessoas, entrando em um mundo da escassez do tempo, da gestão do tempo, passam a se sentir quase que desprestigiada, quase que infelizes por não ter o tempo que as pessoas têm. Porque existem muitos pedidos, muitas solicitações, existem muitas agendas que solicitam o tempo da gente diariamente. Algumas certezas sobre essa situação, sobre essa questão, o programa Rico de hoje vai trazer para você. Rico, resultado integrado do comportamento, ou resultado do comportamento unificado. É onde a gente acredita que unindo os nossos pontos da vida, a gente consegue ter uma vida realmente de um ser humano rico. Sim, um acróstico que significa exatamente isso que eu falei para você agora. Para aqueles que ainda não conhecem, esta metodologia é a que nós trabalhamos. E hoje nós queremos nos tornar a vida das pessoas que prestarem atenção, que acompanharem esse programa até o final, uma vida mais leve, mais tranquila, para que no final os seus salários sejam a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. Toda e qualquer gestão do tempo, toda e qualquer distribuição da minha agenda, se não for para conseguir no final essa tríade do verdadeiro rico, então é bom rever, porque tem algum ponto que precisa ser ajustado aí no seu negócio, na sua empresa, na sua vida. Tranquilo? Bom, sobre tempo, costumo olhar de maneira mais próxima, mais íntima, estas 24 horas nos estudos de algumas personalidades interessantes que eu vou trazer aqui agora. Nós conhecemos 3 matrizes diferentes que ajudam a gente a gerenciar o tempo da maneira mais inteligente possível. São as matrizes de Eisenhower, que é uma matriz direcionada diretamente para esse cara. Na verdade, foi o 34º presidente dos Estados Unidos, que antes foi general do Exército, foi consultor, teve uma experiência e um destaque entre os seus colegas, seus pares, de que parece que dava para fazer tudo na vida dele.
e ele conseguia emitir essa percepção para a comunidade que estava ao redor dele com uma gestão de tempo formidável. Por isso, colocaram essa matriz como uma matriz voltada diretamente para ele. Tem a matriz também conhecida mais para resolver, pegar o tempo e jogar dentro de resolução de problemas, conhecido como a matriz Gucci. Gucci Charles e Benjamin, também dois americanos, lá em 1980, fizeram essa experiência. Foram dois consultores que se destacaram quando traz a sigla Gucci. Ele trabalha como gravidade, tendência e urgência. Gucci, na verdade, é gravidade, urgência e tendência para falar aqui da ordem. Esses consultores conseguiram, nessa tríade, apresentar alternativas e dividir toda a existência de um fluxo, de um problema, aplicando o tempo sobre ele. A gente divide isso e ele dizia, né, que nessa situação existe pontos e partes do tempo que são urgentes, tem pontos e partes dessa resolução que é uma tendência e tem pontos e partes dessa situação que são conhecidas como a gravidade. Então, gravidade dessa situação e do problema, urgência e tendência. Nós trouxemos esta experiência e esses estudos também do Charles e Benjamin, porque entendemos que a grande maioria das pessoas, ou pelo menos uma vasta maioria da humanidade, dedica e distribui o seu tempo para onde? Para problemas quase que intermináveis e quase que constantes e, assim, sistematicamente. Então, é realmente um material bom para ser olhado se você quiser desvendar, se você quiser fazer uma gestão melhor aí do seu tempo. E aí eu trouxe também uma experiência de um brasileiro, Christian Barbosa, que traz na gestão do tempo a sua chamada por ele em seu livro de Tríade do Tempo, onde este brasileiro, nesse estudo, traz o importante, o urgente e o circunstancial como conceitos de tempo, de gestão de tempo para a humanidade. Todas essas experiências, todos estes estudos válidos, os três que nós estamos trazendo aqui agora, eles têm como ponto comum, ponto principal, o público e o tempo. O tempo, porque todos usam as 24 horas para fazer esses estudos, e o público, porque na sua esmagadora maioria é empresário, são os empreendedores. Aqueles que vivem em uma vida de instabilidade. Instabilidade nas situações mais diversas que você possa imaginar. Nós, quando estamos empreendendo, quando somos empreendedores, nós temos instabilidade o tempo todo, imprevisibilidade, acho que assim ficaria melhor, quando o assunto são as atividades a serem realizadas, as atividades a serem feitas, porque a gente precisa pensar, a gente precisa dividir esse grande pensamento em pensamentos menores e esses menores em pensamentos ainda cada vez menores, são as ações para serem realizadas. Agora, isso precisa ser feito e é feito quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para o tempo, porque antes de um CNPJ existe um CPF. Então, antes de um negócio, presta atenção. Antes de um negócio, você tem uma vida e ela precisa ser vivida na sua essência. Ela é rápida. No Brasil, quando ela chega aos 80 anos, é o melhor e maior lucro que já existe. Se tiver alguém aqui com mais de 80 anos, parabéns e está tudo bem. A gente vai se esforçar para chegar lá. Mas, como média, nós não estamos nem sequer nos 80 anos redondinhos, dá ali uns 78, não chega nem a 79 como média de vida. Isso é tempo. Toda a humanidade, do bebezinho gerado, né, até o idoso, tem 24 horas, pelo menos na crença e no que se prega aqui no mundo ocidental, para você resolver suas situações de ponta a ponta. Por isso que a nossa pergunta é provocante, acreditamos ser relevante. Para onde está indo o seu tempo? E aí ele vai e não volta mais. É uma das
situações em que não tem volta, né? Assim como a palavra dita não tem volta, assim como a flecha lançada não tem volta, o tempo não tem volta, não tem volta. O que você vai resolver, ajustar, melhorar é dali para frente. Por isso que quanto melhor é a gestão sobre isso, mais produtiva a gente se torna, mais feliz a gente é, mais sucesso a gente tem. Porque a gente aprendeu a respeitar aquilo que a natureza nos entregou, aquilo que a convenção humana nos entregou, o consenso humano nos entregou, como cada um tem 24 horas. Aquilo que a Bíblia Sagrada traz como distribuição, né? Você olhando a Bíblia, ela também defende, porque a Bíblia é feita por seres humanos inspirados por Deus, então há essa emissão, essa preocupação do tempo de Deus para a humanidade. Obviamente, abrindo um parênteses rápido, nós sabemos que o jeito de olhar o tempo nosso, dos seres humanos, finitos como somos, não é a mesma lógica, não é a mesma coisa para a forma e a maneira como Deus olha o tempo. Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Vamos deixar essa grande teoria de lado, talvez em outro momento trabalhar a espiritualidade em tempo, pode ser, pode fazer sentido sim, mas hoje é gestão do tempo no campo material, no campo humano, naquilo que dá para ser medido. Ô Francisco, dá para medir o tempo? Dá para medir o tempo. Você tem um relógio, é a medição do tempo mais aceita hoje como correta, que é o tempinho ali de 0 horas às 24 horas. Feito isto, dito isto, nós queremos trazer rapidamente para vocês informações superficial, duas teorias, e mais aprofundadamente a terceira teoria. A primeira é do Encerhauser, que é a matriz de Encerhauser. Ela é uma matriz feita de 4 quadrantes, ela tem 4 quadrantes, cada quadrante desse coloca um grupo de atividades dentro deles, ou vão sendo preenchidos à medida e a partir da forma e da maneira como você preenche o seu tempo, e aí eles vão caindo automaticamente dentro de uma e dos 4 quadrantes desta matriz do 34º presidente dos Estados Unidos, Encerhauser. Bom, em relação à matriz que ele produziu, nós temos em um dos quadrantes o que é urgente e importante na vida de uma pessoa, o que é urgente e importante em um projeto, o que é urgente e importante no dia, nas 24 horas que uma pessoa tem, assim como as quase 8 bilhões de pessoas do planeta Terra têm. Então tem um quadrante que deve ser composto daquilo que é urgente e importante. Também tem um quadrante do que é importante e não é urgente. É um segundo quadrante que é do que é importante e não é urgente. O terceiro quadrante não é urgente e nem é importante. E as pessoas aplicam tempo nisso, as pessoas aplicam o seu dia a dia, parte das 24 horas nisso. E tem a situação, as situações de tempo que é urgente e não importante. Isso compõe os quadrantes da matriz de Encerhauser. O que você pode fazer a título de exercício é desenhar esses quadrantes no seu caderno, escrever em cada um deles as ações que estão acontecendo, descubra aí o que é urgente e importante exatamente agora, exatamente hoje na sua vida, no seu projeto. Terá coragem de escrever isso direitinho, né? Papel e caneta na mão, e o que é importante, mas não é urgente. É importante, mas não é urgente. Tudo que é urgente não vai ser importante e tudo que é importante não vai ser urgente. As duas dimensões nunca se cruzam, elas sempre estão separadas, tá? Sempre estão separadas. E o que não é urgente e não é importante, faça isso em um terceiro quadrante. Deixa eu ver o que tem na minha vida hoje. Nem é urgente e nem é importante. Mas eu fico praticando, estou fazendo isso. Registre aí. Urgente e não importante. Também faça esse exercício, coloque ele aí direitinho, e aí você terá o quadrante que vai mostrar
para onde vai o seu tempo. E cada informação que eu trouxer aqui, fica ligado, porque o importante de tudo isso é o porquê, mais do que o onde, é o porquê. Porque você está aplicando o tempo ali naquele onde, naquele local. Para onde está indo o meu tempo? Para cá, para cá, para cá, para cá. E aí faz lá direitinho a matriz. E aí depois você vai se perguntar por que o meu tempo está mais no urgente e importante. Por que o meu tempo está mais no importante e não urgente? Por que o meu tempo está mais no não urgente e não importante? Porque o meu tempo está mais no urgente e não importante. Então, o porquê disso vai transformar você em uma pessoa muito diferente da pessoa que você é hoje em relação à gestão do tempo, mesmo que sua gestão do tempo já seja boa, se você usa ele sem usar nenhuma ferramenta de apoio. Para aquelas pessoas que trabalham com questão de projetos, nós vamos trazer a teoria de Charles e Benjamin, de 1980. Os caras, consultores a nível mundial, são americanos, trouxeram informações para distribuir as situações de gestão de projeto, de gestão de problemas, de gestão de desafios. Porque os problemas, os desafios e os projetos costumam levar grande parte do tempo de um empreendedor, do tempo de uma pessoa. Quer ela saiba disso, quer ela não saiba disso. Mas o que acontece é que eles descobriram que o tempo da gente, quando nós estamos envolvidos em um projeto estruturado, sistemático, completo, esse tempo é distribuído nestas três dimensões que eu vou trazer para você agora, que ele chamou de GUT. GUT é uma sigla, né? G-U-T, GUT, que ele diz que dentro de um desafio, dentro de uma jornada, dentro de um projeto, nós temos as situações que são graves, aquelas em que a gente olhando para ela, a gente percebe a gravidade dessa situação dentro do projeto, e aí você, uma vez vendo, uma vez olhando para essa situação, você precisa aplicar tempo o suficiente para resolver essa situação, logo porque são graves. A gravidade, quanto maior, mais atenção exige, mais perigosas podem ser, que é exatamente o U da sigla, o G da sigla GUT, tá? Te liga nisso. E a outra situação que a gente tem que olhar é a situação de urgência. Você já olhou a gravidade, agora você olha a questão da urgência. Essa ação, essa atividade, isso que está acontecendo, isso que está sendo visto nesse plano, nesse projeto, é urgente. Quanto mais urgente ele for, mais rápido ele deve ser resolvido. Urgência, por si só, já indica a ação de uma pessoa que não praticou o que era importante, que não fez a sua parte. Caraca, se você fez o que é importante, o urgente vai ser difícil acontecer, exceto em casos de situações externas que não estavam previstas, que você não viu. O que é externo, o que é imprevisto, o nome próprio já diz, já é imprevisto. Tem muitas imprevisões que tornam as coisas urgentes. Tem que ser feito agora, logo. Não estou nem aí se tem um monte de coisa importante para eu fazer. Se tem um monte de coisas com gravidade para eu fazer, mas tenho que praticar logo, porque o estudo me diz que é urgente. O que é urgente, sem brincadeirinha, tá? Não pode deixar para depois. Francisco, não pode, não é que não possa. Não é aconselhável, não é recomendável, porque vai dar bronca, viu? Vai dar bronca das grandes. E aí, a letra T é a tendência, que ele traz como cenário. Se eu não resolver essa parada agora, a tendência é que isso caia, se estabeleça como está, ou ganhe pernas, ganhe forças, ganhe tentáculos. Então, é necessário olhar isso com muita sabedoria, com muita atenção. Cada observada que nós damos nisso, cada aplicação de energia e recursos que a gente faz em cada uma dessas esferas, é o nosso tempo que está sendo aplicado, é o tempo da nossa equipe, é o tempo da nossa vida
que está sendo aplicada nessa situação. Por isso, olhar isso com atenção é muito bom. Uma sacada interessante, um insight interessante dos consultores Charles e Benjamin, lá dos anos de 1980. Então, fica ligado aí, tá? GUT é gravidade, urgência e tendência. O nível de gravidade, a urgência que está envolvida e a tendência disso é qual? Melhora, estabilidade ou piora? Uma vez sabendo disso, a boa prática é que você, arregace as mangas, cai pra cima, menino, vamos embora, porque se não aplicar esse tipo de recurso, a sua vida pode ter desandadas muito piores, provavelmente, do que o que está hoje, tá bom? Te liga nisso aí. E depois eu vou trazer a terceira dimensão de quando o assunto é gestão do tempo aqui e agora, no mundo material, nos projetos que nós temos aqui, na capacidade de conectar os pontos da vida em um tempo. Parece que não dá tempo, mas será que não dá tempo? Christian Barbosa, um empresário brasileiro da gestão de tecnologia e gestão do tempo, fez um estudo muito bonito, colocou isso em um livro que ele chamou de A Tríade do Tempo, lá descreve todo o método, você pode aprofundar isso depois, é um livro que como empreendedor, como pessoa, como pai de família, como líder, a gente precisa tê-lo, porque ele ajuda bastante. Apoiado por outras teorias e certamente influenciado por elas, ele fez um estudo com mais de 3.000 empresários para descobrir para onde vai o teu tempo e por quê. Nesse estudo, ele, dentre as conclusões que ele tirou, ele trouxe uma que ele chamou de tríade do tempo, exatamente porque ele percebeu que a vida do ser humano vai basicamente para 3 dimensões quando o assunto é tempo. Ou seja, as 24 horas que eu uso no meu tempo, e faz sentido, falo com ênfase e com bastante tranquilidade porque acredito bastante nesse estudo. Acredito bastante que é um estudo muito relevante para qualquer pessoa, mas especialmente para aquele que comanda ideias, que cria ideias, que pratica as ideias, que são os empreendedores, que depois transformam essas ideias em soluções e abrem empresas, por isso são chamados de empresários. Então, o Christian, na tríade do tempo, ele fez 3 esferas interessantes, onde uma delas é a esfera da importância, a outra é a esfera da urgência e a outra é a esfera das circunstâncias. Ele traz conceitos destas esferas, de cada uma dessas esferas, bastante profundas, né, no seu livro. E aqui eu vou trazer para você, estimular para você ler o livro, mas vou trazer para você rapidamente o que ele recomenda como útil e como bom para nós seres humanos. Olhar de tudo que a gente faz hoje, consciente ou inconscientemente, ou eles estão lá no campo das urgências, na esfera das urgências, ou eles estão na esfera da importância, ou eles estão na esfera da circunstância. E aí ele vai dizer qual é a mais perigosa, essa coisa toda e tal, mas o que importa a gente saber é que há uma ferramenta que ajuda a gente a descobrir cientificamente, analiticamente. Você pode fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico, respondendo um questionário que ele traz no livro e que ensina como fazer, como apurar o resultado, e depois, de forma muito corajosa, você vai passar a olhar como é que está a sua situação, como é que está a sua vida em relação à gestão do tempo, baseado nos estudos desse autor. Quando você fizer o estudo, ele vai emitir percentuais, e esses percentuais precisam estar em um certo equilíbrio, que o equilíbrio aqui não significa igualdade, significa exatamente o peso da balança, por exemplo, da importância, obrigatoriamente ele precisa estar mais pesado do que a soma do peso do urgente e do circunstancial. Então, de acordo com o resultado, o urgente e o circunstancial, ele precisa, e aí isso é dentro dos meus estudos,
percepções, insights que eu trouxe, a gestão do tempo de verdade, ou seja, para onde estão indo minhas 24 horas e por quê, ele precisa, quando você pega o urgente e o urgente e o circunstancial, e coloca na balança, do outro lado o importante, então o importante precisa pesar mais. E os outros ser um pouco mais maneiro, tá? Agora, o que eu vejo e acompanho na gestão das pessoas, dos empreendedores, quando a gente aplica essa ferramenta, é que às vezes, em algumas situações, o importante ele está abaixo de apenas uma das outras esferas. Tem gente que o tempo importante no conceito do livro, né? Claro, no conceito do livro, o tema importante ele dá um percentual menor do que uma só das outras esferas. Ora do urgente, ora do circunstancial, tá? Então isso é ainda mais grave. Como meta, eu diria a você, nos próximos 90 dias, porque o negócio não acontece de uma hora para outra. Vã é a crença daquele que acredita que resultados vêm rápido. Não, comece hoje, vai embora e coloque um tempo para você medir, para você olhar esse resultado. Tudo que acontecer nesse período, não imagine que está ruim e nem que está bom. Está ali no processo. Então joga uma meta aí de 90 dias. Com 90 dias, eu quero que a minha esfera da importância esteja mais pesada quer dizer, significativamente, eu estou mais usando ela do que a soma da urgência e das circunstâncias juntas. Isso é o que eu estou chamando de essa esfera está mais densa, está mais focada. Eu estou fazendo muito mais coisas importantes na minha vida. Você está dizendo então, Francisco, que a gente sempre vai fazer coisa urgente e a gente sempre vai estar praticando o circunstancial? Exatamente, potência, você entendeu. Pronto, acabou. Pode zerar o vídeo aí e ir embora fazer teu trabalho, porque você entendeu direitinho que sim, nós sempre estaremos envolvidos, embutidos nas 3 esferas. O que a gente precisa fazer é um estudo analítico, corajoso, racional, para passar a não praticar ações que me deixam no mundo circunstancial ou que me leve à urgência. E passe a ter a coragem, a ousadia, a sabedoria de usar bem o meu tempo das 24 horas e trabalhar a importância. O volume de coisas importantes precisam ser realmente muito superior às outras 2 esferas. Nós temos algumas certezas daqui, não temos? Quais são? Uma delas. Todos nós temos 24 horas. Então, por que razão você diz que não está tendo tempo, pelo amor de Deus? Antes de dizer essa frase, que ela é ruim para a vida da gente. Estou falando, gente, de um tempo em que você pode escolher onde aplicar o seu tempo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Quando eu posso escolher onde eu devo aplicar o meu tempo, ele só vai ter sentido e fazer sentido se eu descobrir o porquê. Porque onde, gente? Se eu ficar só no onde, eu posso fazer um monte de coisas desnecessárias, desconectadas com aquilo que eu quero alcançar na minha vida, desproporcional àquilo que eu quero e devo alcançar na minha vida, aquilo que eu quero ser, e passo a aplicar onde não deveria estar aplicando. Quantas vezes a gente não se acha dizendo que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para aquilo. Você olha seus últimos 90 dias, você tem pelo menos 6 a 7 horas por dia, por exemplo, em um streaming, por exemplo, em rede social, ou a soma desses. Fazendo o quê? Olhando a vida dos outros! Ei, parabéns para você! Pelo amor de Deus, entenda o tamanho dessa ironia. Mas é isso que a grande parte das pessoas fazem com facilidade, porque é leve, porque é tranquilo, porque é dopamínico. E aí você vai, quando você pensa que não, em 90 dias, em 3 dias, em 15 dias, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano, você se vê com 6 a 9 horas por dia, em média, com o uso do tempo das 24 horas em coisas circunstanciais.
Ou seja, elas estão circunstanciais àquilo que eu tenho que fazer. Eu não estou fazendo, eu não estou no foco, estou na periferia. Doido de vontade para minha vida mudar, doido de vontade para o meu caixa aumentar, vontade de ter mais cliente, vontade de aumentar minha empresa, vontade de me reconstituir, me reconstruir, ter qualidade de vida, ter saúde, ter bem-estar, mas não tenho. Mas vivo em um sofrimento desproporcional àquilo que o Filho de Deus precisa viver nessa terra, que é o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde. Essa tríade é que deve ocupar bem o seu tempo. Aí, depois, vai reclamar, dá desculpas esfarrapadas, dizendo que não tem tempo. Que conversa fiada. Faz a tríade do tempo. O formulário, a ferramenta, preenche de maneira muito consciente, muito corajosa. Descobre lá o percentual maior. Se tiver no importante, segue que o caminho é esse, você está indo bem. Se tiver no circunstancial, rapaz, abre o olho, age, muda a rota, muda. Não estou dizendo que você está errado, ponto final. E Francisco, Por quê? Porque eu estou preferindo caminhar aqui pela teoria do GPS. O GPS não diz que o cara está errado quando ele está dirigindo e pega uma rua diferente. O que ele diz? Recalculando a rota. Não é assim que o GPS fala, gente? Significa que nessa linha do nascer, ao se desenvolver, ao se reproduzir, ao morrer para esse mundo, nós não erramos. Nós precisamos recalcular a nossa rota, direcionando para o nosso destino correto, nosso destino certo. Entenda isso e está bom demais, tá legal? A título de informação, de experiência, eu vou deixar aqui, baseado nessas 3 dimensões de gestão do tempo que eu trouxe para você, mas Francisco tem uma outra que é muito melhor, é porque você não sabe. Poxa, então digita ela aqui, escreve aqui qual é outra gestão do tempo que você diz que você conhece, que é relevante, que faz sentido, e que você pode contribuir conosco. Coloca aqui, porque podem ter outras. Eu trouxe apenas 3, que acredito que ajudarão muitas pessoas que praticarão estas ferramentas nas 24 horas. Você pode dividir essas 24 horas em dimensões muito diferentes, se você quiser dividir igualmente, por exemplo, em 8 horas. O que você faz em 8 horas? O que você faz em 8 horas? O que você faz em 8 horas? Então, pega todo esse tempo de 24 horas, divide em 3 dimensões, para primeiro você descobrir para onde para qual dimensão estão indo todas essas horas. Como proposta, como direcionamento, como alinhamento, é possível se praticar para onde enviar essas 24 horas, vou trazer aqui a título de proposta. Para quem não tem proposta nenhuma, nunca fez isso, nunca nem pensou nisso, então te liga aí. Às 24 horas, você pode dedicar 8 horas para o seu trabalho intenso. Não estou falando de um trabalho, né? Tudo que você encara como trabalho. Não, trabalho mais intenso, mais focado. Nesse exato momento, nessas 8 horas, eu quero, de fato, estar focado em trabalho. 8 horas, gente, é muito tempo, dá para fazer muita coisa. Eu diria que dá para fazer o suficiente para você crescer 100 vezes mais do que de onde você está hoje. Quando eu digo crescer, entenda, um crescimento exponencial geral, em todos os pontos da sua vida. Crescer nesse padrão e nesse nível, ou próximo disso, ou mais do que isso, é um crescimento pleno. Ele traz para a plenitude, ele leva a gente para uma dimensão transmaterial, ou seja, ultrapassa essa materialidade. Então, 8 horas separa para trabalho focado, direcionado, direto ali, tal, que dá para fazer. Faz a experiência. Isso era para onde vai. Francisco, para onde vai as 24 horas? Para onde vão as 24 horas? Estou dizendo que 8 horas vão para onde? Para o trabalho. 8 horas. As outras 8 horas você pode dedicar, e eu vou fazer o uso da Organização Mundial da Saúde, em que de lá são extraídas todas as informações e certezas e repassadas para nós por todos os profissionais de saúde,
e as pessoas que trabalham com o bem-estar da humanidade. Sim, 8 horas para dormir. 8 horas para dormir. Aí algumas situações dizem, olha, entre 6 e 8 horas e tal. 8 horas. Todo dia é média. É média. Se você faz isso como média, já ajuda você. Se você pode fazer isso como frequência diária, perfeito. Você tem 8 horas para dormir. Se eu uso 4 horas, 8 horas para trabalhar e 8 para dormir, eu usei 16 horas da minha vida, da minha finita vida nesse mundo material. Concorda comigo? Faz sentido até aí? Claro, 8 mais 8, 16. Beleza? Beleza, Francisco. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Na matemática da vida, ainda sobraram 8 horas. Para onde eu vou enviar as 8 horas restantes? As primeiras 8 horas para trabalhar, as segundas 8 horas para dormir e as outras 8 horas eu faria o que com elas? Nas informações que a gente está lançando aqui, que faz sentido para o programa Rico, que nós usamos no nosso método Rico, a gente divide essas 8 horas aí, vamos para arredondar, né? 3 horas? 3 horas, para fazer uma continha redonda. Então, das 8 horas, 3 horas você dedica completamente à família, amigos e espiritualidades, ou seja, pegue essas 3 horas, das 8 horas finais, pegue 3 horas e dedique para pessoas. Pessoas. Essas pessoas distribuídas em família, em amigos e pessoa divina, que é a espiritualidade. Coloque isso no seu ponto de gestão, a espiritualidade. Então você alcança pessoas na sua mais completude de dimensão. Você alcança pessoas na sua plenitude do sentido, que são as pessoas mesmo que estão aqui com a gente, dividido em famílias e amigos, parentes, conhecidos, e as outras 3 horas na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus, na pessoa da divindade, na espiritualidade. Tá vendo como faz super sentido? Foi o uso das 3 horas das últimas 8 horas que nós temos. As outras 3 horas, dedique completamente para acolher e recolher e praticar ações ligadas diretamente à saúde, à higiene e aos seus hobbies, à qualidade de vida e a bem-estar. 3 horas dedicadas só a isso, diariamente. Faz essa matemática aí por semana. Faz essa matemática aí por mês, por 90 dias. Olha, joga essa matemática em um ano. Vê quantas horas você teria a favor da sua saúde, da sua qualidade de vida, do seu bem-estar, do seu higiene, dos seus hobbies. Tá vendo? 3 horas. Isoladamente. Achei-se danada, conversa fiada. Mas ao longo do tempo, você vai se surpreender. Tranquilo? Olha, as outras 3 horas, ou quase 3 horas, porque 3 mais 3 mais 3 dá 9, eu estou trabalhando com 8 horas. As outras horas, as quase 3 horas, divide isso exatamente para estudar. Para estudar. Nós estamos fazendo essa gravação em março de 2026, e eu queria perguntar a você, quantos livros você já estudou esse ano? Quantos cursos, quantos estudos no YouTube ou em qualquer outro ambiente você já fez este ano até agora? Quando a pauta e o assunto é livro, ler, ouvir ou assistir, não tem como admitir pelo menos 2. No pior das hipóteses, pelo menos 2, porque estamos no início de março. 1 livro por mês, gente. Para onde é que está indo esse tempo? Se você não consegue colocar nele leitura de obras, leitura de coisas sobre seu dia a dia, sobre aquilo que você empreende. Tem muitas pessoas que empreendem produto A, B e C e tudo. Você leu quantos livros sobre esse produto já esse ano? Nenhum. Só 1, isso lá no meio do ano. Gente, que vergonha, não? Pelo amor de Deus, é sério mesmo, não é não? Oxe, cria vergonha na cara. Rapaz, te liga, potência, vê, olha, presta atenção na vida. É possível sim ter uma vida diferente da que a gente tem hoje. Basta olhar alguns insights, algumas dicas, tá? Então,
peguei essas 8 horas finais e distribuí aqui em grupos de 3, 3, 3, sabendo que as horas finais não dá exatamente 3, tá bom? Tranquilo, de boa, não dá exatamente 3. Mas pode dedicar esse restante final para estudar. Isso é o onde, isso é o para onde vai o seu tempo. Toda vez que você for usar o seu tempo, você automaticamente vai saber o para onde. Faz o seguinte, pergunte a si mesmo, por que eu vou usar o tempo nessa situação? Por que eu estou usando o meu tempo agora nesse onde aqui? Essa pergunta, feita de maneira criativa, feita de maneira sábia, feita de maneira inteligente, ela sim vai levar você para uma gestão do tempo muitíssimo diferente. Então, é isso planejar o tempo. É isso que nós estamos estimulando você, lhe encorajando. Vai lá, potência! Março começou, março de 2026 está aí. Então, faz o que deve ser feito, faz o teu trabalho e olha para onde está indo o teu tempo. Faz um estudo de ajuste de tempo para a esfera que você quiser. É você que manda na sua vida. Isso é bom ou ruim? Isso te assusta ou te motiva? O fato de eu mandar no meu tempo e na minha vida, isso pode me assustar, porque a desorganização toma de conta desse ser, ou isso pode me estimular, me animar, me motivar, porque a estimulação, a motivação toma conta desse ser. Então eu posso ajustar essas esferas. Sozinho, Chico? Sozinho. Sim, é possível. Você não precisa de ninguém. A escolha é sua, a prática é sua. Com apoio, consegue mais? Consegue mais. Tem gente que faz isso. Tem gente que pratica isso. Tem gente que conhece isso. Profissionais sérios que podem sim ajudar para entregar a você a maior moeda de todos os tempos que não tem reversão. Uma vez saída, sempre. Não tem volta, gente. Como é que eu vou recuperar o tempo? Eu não recupero o tempo, eu não recupero uma palavra dita e eu não recupero uma flecha lançada antes que ela alcance seu propósito. É isso mesmo. Depois que eu falo uma coisa, olha, pode pedir perdão, o outro perdoa e tal, essa coisa toda, mas já saiu, fica a sensação, por que que eu disse isso? E uma flecha lançada, ela vai alcançar ela vai se deslocar até sua parada final, acertando ou não o alvo, mas ela não tem volta, não tem volta. Então preste muita atenção nessas 3 coisas. É isso aí. Vamos falar de planejamento daqui para frente? Vamos falar de planejamento. Planejamento de quê, potência? Planejamento do tempo, homem. Não é isso que nós estamos falando? Planejamento do tempo. Planeje seu tempo melhor, descubra o porquê você está fazendo o que você está fazendo, porquê o meu tempo está indo para onde está indo. A resposta sincera a esta pergunta fará de você um empreendedor rico. Rico, uma sigla que significa resultado do comportamento unificado, que é rico com a letra U. Sabendo disso, boa sorte. Vai com tudo que com certeza vai dar certo. Vai dar tudo certo, né? E já deu tudo certo. Com paciência e com constância é assim que funciona. Deus, o autor de todas as coisas, seja a bênção na tua vida, nos teus negócios, hoje e para sempre.